O começo da minha vida não teve música bonita, nem aquelas fotografias de família com sorrisos treinados. Teve cheiro de escada úmida, azulejo lascado e sopa requentada, e uma vontade teimosa de acreditar que, se eu me portasse bem, tudo acabaria por se arrumar sozinho. Os meus pais casaram cedo demais, como quem corre atrás de um comboio. A minha mãe, Maria Luísa, tinha 18 anos e um olhar que parecia sempre estar à procura de alguma coisa que ninguém lhe dava. O meu pai, Rui Bernardo, tinha 21, mãos de trabalhador e o orgulho inteiro de quem acha que amor é o suficiente para segurar uma casa. Morávamos em Lisboa, na Alfama, num prédio antigo que gemia quando o vento entrava pelas frestas. Um ano depois do casamento, eu nasci Tiago e, por uns tempos, fui a desculpa perfeita para ela parecer feliz. Só que a felicidade, na minha mãe, durava pouco. Um dia ela decidiu, ou fingiu decidir, que o casamento tinha sido um erro. Escolheu a solução mais perto, o homem que morava um andar acima. Ele chamava-se Vasco Nunes. Tinha 30 e poucos, sorriso fácil e aquele tipo de simpatia que parece um casaco caro, cai bem em qualquer corpo, mas por dentro pode estar cheio de traças. A distância entre o nosso apartamento e o dele era uma escada, e a distância entre a lealdade e a traição foi ainda menor. O meu pai saía cedo, antes do sol bater nos telhados, para trabalhar num armazém na zona de Marvila. Saía com um beijo no rosto dela, um beijo na minha testa, e a promessa de volto já, meu campeão. E mal o som da porta se calava, a minha mãe mudava. Não era uma transformação de novela, era pior, era o silêncio prático de quem sabe exatamente o que faz. Ela pegava em mim, eu ainda pequeno, com fraldas e um brinquedo na mão, e subia as escadas como quem vai buscar açúcar emprestado. Às vezes deixava-me sentado no degrau com um pacote de bolachas para eu me calar. Outras vezes trancava-me no nosso quarto e dizia que eu tinha de brincar sozinho, como um menino grande. Eu não era grande. Eu era só um miúdo com medo do escuro. Durante meses, talvez anos, o tempo, quando se é criança, parece uma coisa viscosa, a rotina foi essa, o meu pai a carregar a casa nas costas, e a minha mãe a correr para cima com a mesma pressa com que eu corria atrás dela quando ela não queria ser alcançada. As refeições pioraram. A sopa vinha aguada, o arroz vinha queimado, e ela parecia sempre irritada com a simples existência do mundo. O meu pai notava, claro, não por ser esperto, mas porque amava. E quem ama fica mais atento às falhas, como quem vigia uma parede com rachaduras. Estás cansada? Ele perguntava, tentando não acusar. Cansada estou eu de perguntas, ela respondia, e o olhar dela já não era de procura. Era de desprezo. A verdade veio como vêm as verdades no bairro, pela boca de alguém que não aguentou mais guardar. Um vizinho, desses que parecem viver na janela, contou ao meu pai numa tarde de domingo, quando ele voltava do mercado com sacos de fruta. Eu lembro-me da cara dele, mesmo sendo pequeno. Não lembro das palavras. Lembro do modo como o corpo dele ficou duro, como se alguém tivesse puxado um fio invisível. Ele subiu as escadas quase a correr, e eu atrás, tropeçando, chamando por ele. No terceiro andar, parou diante da porta do Vasco e bateu. Primeiro bateu com a mão. Depois com o punho. Depois com a raiva inteira. Abre! Gritou. Abre essa porta, Vasco. O prédio inteiro respirou junto. As portas fecharam-se, as paredes aproximaram-se. E então a porta abriu. O que aconteceu a seguir ficou gravado na minha memória como ferro quente. O meu pai entrou, eu fiquei no corredor, e ouvi a primeira coisa que não devia ter ouvido nunca. Um grito da minha mãe, não de medo, de irritação. Estavas a demorar. Ela disse, como se o meu pai fosse o intruso. O meu pai voltou ao corredor por um segundo e empurrou-me para trás, como quem protege. Mas eu espreitei por entre as pernas dele e vi o quarto. Vi a cama. Vi a pele. Vi a vergonha que ninguém ali parecia sentir, exceto o meu pai. O meu pai levantou a mão. Não foi um golpe bonito, nem heroico. Foi humano. Foi o desespero de um homem a cair por dentro. A minha mãe levou uma bufetada e por um instante eu pensei que aquilo ia acordá-la, como nos contos em que o feitiço se desfaz. Não acordou. Ela virou o rosto, passou a língua no canto da boca e olhou para ele como se ele fosse lixo. És fraco, ela cuspiu. Sempre foste. E então o Vasco fez o que fazem os covardes com músculos, pegou no que tinha à mão. Uma cadeira. Uma cadeira velha, pesada. Eu ouvi o som do impacto, um som seco, absurdo, e vi o meu pai cair como se o chão tivesse sido puxado debaixo dele.
O resto foi barulho, alguém a gritar, chamem a ambulância, passos a correr, o eco das escadas. Eu fiquei parado, incapaz de chorar, como se o corpo inteiro tivesse sido desligado. A minha mãe apareceu no corredor com o cabelo desalinhado e uma calma que me fez mais medo do que o grito dela. Ela olhou para o meu pai no chão e não correu para ele. Não se ajoelhou. Não segurou a mão dele. Ela só fez uma coisa, puxou-me pelo braço. Para casa, disse. Como se aquilo fosse só uma discussão de casal. Como se o sangue no degrau fosse um detalhe. A ambulância levou o meu pai para o hospital de São José. Eu lembro do som da sirene a afastar-se e do silêncio que ficou depois, um silêncio que parecia o verdadeiro dono do prédio. Vasco foi levado pela polícia naquela noite, mas já no bairro se falava de advogados e conhecimentos. A minha mãe tinha família em Setúbal, gente que sabia mexer cordas invisíveis. O meu pai não voltou. 2 dias depois, disseram-me que ele adormeceu e não acordou. Eu, que nem sabia o que era morrer, entendi pela forma como ninguém me olhava nos olhos. Entendi pelo modo como a minha mãe arrumou as coisas em caixas, sem derramar uma lágrima. Entendi quando ela vendeu o apartamento como se estivesse a vender um sofá velho, e anunciou que iríamos recomeçar. Recomeçar onde? No andar de cima. Na casa do Vasco. O homem que tinha derrubado o meu pai. Eu tinha 4 anos e aprendi, sem que ninguém me ensinasse, que algumas pessoas chamam destino ao que, na verdade, é escolha suja. Na primeira noite na casa nova, eu deitei-me num sofá e ouvi a minha mãe rir atrás de uma porta fechada. O riso dela atravessou-me como uma agulha. Eu apertei os olhos e prometi a mim mesmo uma coisa que criança nenhuma devia prometer. Eu não ia ser fraco. Porque naquele mundo os fracos eram empurrados para o canto, ou para o degrau onde o sangue seca e ninguém limpa. E foi aí, no escuro, que a minha voz começou a desaparecer devagar, como se tivesse medo de viver dentro de mim. No início, eu ainda acreditava que aquilo era temporário. Que a casa do Vasco era só uma paragem estranha, uma curva errada, depois da qual tudo voltaria ao normal. As crianças acreditam nessas coisas porque não têm outra escolha. Mas o Vasco nunca gostou de mim. Não era ódio direto, não era pancada aberta. Era pior, era indiferença pesada, dessas que te esmagam mais do que um grito. Ele falava comigo como se eu fosse um móvel velho deixado no canto da sala. O miúdo está sempre a olhar, dizia ele à minha mãe. Isso incomoda. Eu olhava porque tinha medo. Olhava porque precisava entender onde estava. Olhava porque se não olhasse, parecia que eu ia desaparecer. A minha mãe começou a mudar comigo. Não de repente, foi uma coisa lenta, como ferrugem. Primeiro, deixou de me levar consigo. Depois, deixou de perguntar se eu tinha comido. Por fim, deixou de me chamar pelo nome. Leva-o contigo, dizia o Vasco quando eu aparecia na sala. Não tenho tempo, respondia ela, sem sequer virar a cabeça. Eu dormia num colchão fino, estendido no chão de um quarto que não era quarto, era um espaço esquecido. À noite, ouvia-os rir, beber vinho, falar de planos. Falavam de viagens, de dinheiro, de vida nova. Eu não aparecia em nenhum desses planos. Comecei a perceber que a minha presença era um erro que eles ainda não tinham corrigido. Um dia, a minha mãe vestiu-se melhor do que o normal. Maquilhou-se. Passou perfume. Disse-me para calçar os sapatos bons. Isso, em qualquer criança, acende uma esperança burra. Vamos passear? Perguntei. Ela não respondeu. Pegou-me pela mão com força suficiente para doer e levou-me até à paragem do autocarro. Fomos até Sintra para um prédio grande, cinzento, cercado por um portão alto. Eu lembro-me do ferro frio daquele portão. Lembro-me mais do que do rosto dela. Lá dentro cheirava a lixívia e a comida sem gosto. Havia outras crianças. Muitas. Algumas brincavam, outras só olhavam para o chão, como se já soubessem demais. Uma mulher com bata branca entregou um papel à minha mãe. É só assinar aqui. Eu senti o aperto na mão dela afrouxar. Foi a primeira vez naquele dia que ela pareceu aliviada. Mãe, eu disse. Ela não olhou para mim. Assinou. Quando se virou para sair, eu larguei a mão da funcionária e corri atrás dela. Agarrei-me ao casaco com toda a força que um corpo pequeno consegue ter. Mamã, não me deixe, eu disse. Eu porto-me bem. Eu prometo. Ela tentou soltar-se. Eu chorei.
O choro saiu alto, descontrolado, como se o corpo quisesse gritar tudo o que eu ainda não sabia dizer. Tiro de mim, ela gritou, irritada. Não vê que ele é problemático? A mão dela desceu rápida. Não foi forte. Não precisou ser. O gesto bastou para quebrar alguma coisa que nunca mais se colou. Alguém puxou-me. O casaco escorregou dos meus dedos. A porta fechou-se. E a minha mãe foi embora sem olhar para trás. Nesse dia, a minha voz ficou presa dentro de mim. Não foi escolha. Foi instinto. As palavras tentavam subir, mas morriam antes de chegar à boca. Os adultos achavam que era trauma. As crianças achavam que eu era estranho. Eu só sabia que falar doía. Fui transferido, meses depois, para um internato especial, nos arredores de Cascais. Disseram que eu tinha bloqueios. Talvez tivesse. Mas ninguém perguntou o que os tinha causado. O lugar era limpo, organizado, frio. Lá aprendi a obedecer sem perguntar, a comer rápido, a não confiar em promessas. Aprendi que carinho vinha com condições e que silêncio, às vezes, era a melhor armadura. Cresci ali, entre horários rígidos e olhares desconfiados. Comecei a falar de novo aos 14 anos, como quem aprende uma língua estrangeira. Devagar. Com medo de errar. Mas antes disso, aprendi algo mais importante: sobreviver não é viver, mas é o primeiro passo. À noite, deitado na cama estreita, eu repetia para mim mesmo como uma oração torta. Eu vou sair daqui. Não sabia como. Não sabia quando. Só sabia que aquele não podia ser o fim da minha história. O internato não parecia um lugar mau à primeira vista. Paredes claras, camas alinhadas, horários colados nas portas. Tudo certo, tudo como deve ser. Só que nenhum regulamento do mundo consegue controlar o que acontece quando as luzes se apagam. Eu tinha aprendido a não chamar a atenção. Andava pelos corredores como sombra, sentava-me sempre no mesmo lugar, falava o mínimo possível. A voz ainda me traía, saía fraca, irregular, como se tivesse medo de existir. Alguns educadores diziam que eu estava a progredir. Os miúdos diziam outra coisa, sem palavras, empurrões, risos, apelidos murmurados. Foi lá que conheci Natália. Ela era pequena, magra, com o cabelo sempre preso, num rabo de cavalo torto. Os olhos eram enormes, atentos, como se estivesse sempre à espera de algo mau. Quando tentava falar, as palavras ficavam presas. O corpo dela avançava, mas a língua ficava para trás. Não, era o máximo que conseguia dizer quando ficava nervosa. Talvez por isso nos tenhamos aproximado. Dois defeituosos, segundo a lógica daquele lugar. Dois que não encaixavam. Sentávamos-nos juntos nas refeições. Não falávamos muito. Às vezes, bastava estar ali. A presença dela acalmava-me, como se o silêncio deixasse de ser um castigo e passasse a ser escolha. Mas o internato tinha regras invisíveis e a principal era simples: os mais fracos pertencem aos mais fortes. Os mais fortes eram os mais velhos. Rapazes grandes, corpos já meio adultos, olhos vazios. Tinham aprendido cedo que medo é moeda e dor é poder. Os educadores fingiam não ver. Talvez porque ver obrigasse a agir. Numa noite de inverno, eu voltava para o dormitório depois do banho. O corredor cheirava a umidade e sabão barato. Foi então que ouvi um som. Não era um grito. Era pior. Era um som contido, abafado, como um animal ferido a tentar não chamar predadores. Eu congelei. Aquele som puxou-me para trás no tempo. Para a escada da Alfama. Para o degrau frio. Para o momento em que ninguém veio. Segui o barulho. No fundo do corredor de serviço, vi-os. 3 rapazes mais velhos. E entre eles, Natália. Um segurava-lhe os braços. Outro ria. O terceiro enfiava a mão por baixo do vestido dela. Natália chorava em silêncio, o corpo inteiro a tremer. A boca abria-se, mas a voz não saía. Por um segundo pensei em recuar. Em chamar alguém. Em fingir que não vi. Era isso que me tinham ensinado, sobreviver. Mas então vi os olhos dela. E vi-me a mim mesmo neles. Não pensei mais. Agarrei no primeiro que estava mais perto e empurrei-o com toda a força que tinha. Ele caiu contra a parede, surpreso.
Os outros dois viraram-se para mim. Olha o mudo, disse um rindo. Veio brincar de herói. O medo subiu-me à garganta, mas não parou. O corpo avançou sozinho. Lembro-me de punhos de ossos de um estalo seco quando o cotovelo acertou num maxilar. Lembro-me do gosto metálico do sangue na boca, não sei se era meu ou deles. Não foi uma luta justa. Nunca é. Foi confusa, suja, desesperada. Quando acabou, eu estava no chão, ofegante. Um deles gemia, segurando o rosto. Outro tinha o olho a fechar. O terceiro tinha fugido. Natália estava encostada à parede, encolhida. Eu arrastei-me até ela. Acabou, consegui dizer, com esforço. Ela olhou para mim como se eu tivesse arrancado o mundo inteiro dos ombros dela. Depois, fez algo que ninguém nunca tinha feito comigo, abraçou-me. A direção chamou-me no dia seguinte. Disseram palavras como violência, comportamento inadequado, problemas de adaptação. Eu fiquei em silêncio. Sempre fiquei bom nisso. Deram-me castigo. Aos outros, também oficialmente. Na prática, nunca mais se aproximaram de mim. A partir daquele dia, Natália colou-se a mim como uma sombra. Esperava-me à saída das aulas, sentava-se ao meu lado, segurava-me a manga da camisola quando ficava nervosa. Eu não a afastava. Pela primeira vez, não me sentia completamente sozinho. Os anos passaram assim. Duros, mas suportáveis. Comecei a estudar com mais afinco. Os livros não traíam, não gritavam, não batiam. Nos livros, tudo tinha lógica. Aos 14 anos, a minha voz voltou de vez. Rouca, insegura, mas minha. Transferiram-me para um internato comum, em Setúbal. Disseram que eu estava recuperado. Natália ficou. No dia em que fui embora, ela chorou como se alguém tivesse arrancado uma parte dela. Eu tentei prometer coisas, visitas, cartas, futuro, mas as palavras ainda não sabiam mentir bem. Vê, voltas? Ela perguntou. Volto, eu disse. E pela primeira vez na vida, quis acreditar totalmente no que dizia. Quando o portão se fechou atrás de mim, eu sentia algo estranho, não era alegria. Era peso. O peso de saber que sobreviver tinha um preço. E que eu estava apenas no começo de pagar. Quando cheguei ao internato comum, em Setúbal, eu já não era uma criança. Era um rapaz desconfiado, calado, com olhos que avaliavam tudo à distância. Os professores chamavam-me aplicado. Os colegas, estranho. Eu não discutia. Aprendi cedo que rótulos só magoam se a gente lhes dá atenção. Estudei como se a vida dependesse disso. Talvez dependesse mesmo. Quando terminei a escola com notas altas, alguém perguntou o que eu queria fazer. A pergunta parecia simples, mas deixou-me dias sem dormir. Universidade. Escritório. Tudo isso soava frágil demais para quem crescera a dormir com um olho aberto. Eu escolhi o único lugar onde a dureza não era defeito. Entrei na Academia Militar, em Lisboa. A primeira semana quebrou metade dos rapazes. Gritos às 5 da manhã, corridas intermináveis, botas a bater no chão como se quisessem esmagar qualquer dúvida. Eu aguentei. Não porque fosse mais forte, mas porque já tinha sido quebrado antes. Ali, pelo menos, as regras eram claras. A camarata cheirava a suor e metal. As camas estavam alinhadas como soldados mortos. À noite, alguns choravam em silêncio. Eu olhava para o teto e pensava que, pela primeira vez, ninguém me podia mandar embora dali sem razão. O corpo respondeu rápido. Cresci. Endureci. Aprendi a obedecer e a comandar. Descobri que tinha talento para estratégia, para observar sem ser visto. Por isso me empurraram para a área de reconhecimento militar, onde o erro custa caro e o silêncio salva vidas. 5 anos passaram como um sopro agressivo. Saí tenente, com o uniforme impecável e uma sensação estranha no peito, orgulho misturado com vazio. Não tinha família para me esperar à porta. Não tinha ninguém para abraçar. Ou assim eu pensava. No dia da formatura, voltei ao internato antigo, em Cascais. Entrei fardado. Os olhares seguiram-me como se eu fosse alguém importante. As raparigas cochichavam. Os rapazes mediam-me dos pés à cabeça. E então vi Natália. Estava de lado, encostada à parede, com o mesmo rabo de cavalo torto e o mesmo olhar atento.
O vestido era simples, igual ao de todas as outras. Ela parecia pequena demais para aquele salão. Quando me viu, ficou imóvel. Aproximei-me devagar. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Os olhos encheram-se de lágrimas. Está tudo bem, eu disse, baixinho. Abraçámo-nos ali, no meio do barulho. Dançámos a noite inteira. Não falámos muito. Não precisávamos. Antes do amanhecer, caminhámos juntos até ao portão do internato. O ar cheirava a verão e despedida. Beijei-a. Um beijo tímido, inseguro, mas verdadeiro. Ela agarrou-se a mim como se tivesse medo de me perder outra vez. No dia seguinte, fui-me embora para o meu primeiro posto. Não pedi licença. Não tirei férias. Não tinha para onde ir, mergulhei no serviço como quem se afoga de propósito. Meses depois, transferiram o nosso batalhão para uma zona de conflito. Não era manchete de jornal. Não era guerra declarada. Era uma daquelas operações discretas onde os nomes dos mortos raramente aparecem. No primeiro confronto, senti o impacto antes de ouvir o som. Um estilhaço entrou-me na perna e atirou-me ao chão. Lembro-me do céu cinzento e da sensação absurda de alívio por ainda estar vivo. Seguiram-se meses de hospitais. Corredores longos. Cheiro a medicamentos. Médicos a falar baixo, como se eu já fosse um problema resolvido. Incapaz para serviço ativo, disseram por fim. Deram-me baixa. Uma pequena pensão. Um quarto num prédio antigo, de volta a Lisboa. Eu tinha sobrevivido à infância. Sobrevivido ao internato. Sobrevivido à guerra. Mas, pela primeira vez, não sabia o que fazer com a paz. À noite, sentado na cama estreita, pensava, e agora? A resposta não veio logo. Mas o mundo não costuma esperar por quem ainda está a pensar. E sem saber, eu estava prestes a descobrir que a guerra mais difícil ainda não tinha começado. A paz revelou-se mais difícil do que a guerra. Eu tinha um quarto pequeno num prédio antigo de Lisboa, uma pensão que mal dava para contas e tempo demais para pensar. O silêncio voltara a ser espesso, igual ao do internato, só que agora ninguém me dizia o que fazer a seguir. Num fim de tarde, entrei num bar perto do cais do Sodré. Não era tristeza, era tédio. Pedi uma cerveja e sentei-me ao balcão, de costas para o mundo. Tiago. Ouvi uma voz. Era Jorge, um antigo conhecido do internato comum. Mais largo, mais falante, com aquele entusiasmo típico de quem encontrou um lugar no mundo. Trabalhas? Perguntou ele, direto. Precisamos de gente na segurança do banco. Pagam bem. Tens porte. Tens cabeça. No dia seguinte, eu vestia fato escuro e ficava à porta de uma agência, observando pessoas que entravam e saíam com pressa e segredos nos bolsos. O trabalho era simples, olhar, lembrar, não perguntar. Durante meses, nada mudou. Até ao dia em que o chefe da segurança me chamou. Vais acompanhar a diretora hoje, disse. O segurança dela faltou. Ela chamava-se Helena Duarte. No carro, ela sentou-se atrás, elegante, perfumada, com olhos atentos demais para serem apenas curiosos. Eu sentia o olhar dela no espelho retrovisor. Não disse nada. Nunca fui bom a iniciar conversas. A casa dela ficava nos arredores de Cascais, grande, silenciosa, com paredes que pareciam ter ouvido demasiadas confissões. Pediu-me ajuda com as compras, depois um chá. Depois um conhaque, só para aquecer. O resto aconteceu como as coisas perigosas costumam acontecer, sem aviso. Helena não era romântica. Era prática. Sabia o que queria e não fingia o contrário. E eu estava cansado de ser invisível. Tornei-me presença constante. Oficialmente, segurança. Na prática, algo mais íntimo, mais confuso. Vivia naquela casa, dia e noite, como um móvel caro que também respirava. Ela dava-me conforto. Dinheiro. Atenção. Eu dava-lhe silêncio, corpo, disponibilidade total. Durante quase 3 anos, foi assim. Quando ela anunciou que ia casar, não houve drama. Só uma proposta clara. Podes ficar, disse. À noite. Como antes. Recusei. Com educação. Com cansaço.
Ela sorriu como quem perde um objeto, mas não a dignidade. Transferiu uma quantia generosa para a minha conta. Desejou-me sorte. Pela primeira vez, eu tinha escolha. Com o dinheiro poupado e a cabeça que a academia me dera, investi em transportes. Caminhões. Estradas. Horas longas. Trabalho duro. Mas desta vez, cada quilómetro era meu. O negócio cresceu. Rápido demais. Filiais. Oficina. Postos de combustível. De guarda silencioso passei a homem respeitado. E foi então que conheci Inês. Loura, jovem, sorriso fácil. Veio trabalhar como secretária. Tornou-se essencial sem que eu percebesse como. Em 6 meses, pedi-a em casamento. Achei que finalmente a história ia mudar. Não sabia que algumas repetições vêm disfarçadas de esperança. No início, eu acreditava que com Inês tudo seria diferente. Eu queria acreditar, e isso já era um erro. Casámos-nos sem grandes festas, mas com conforto. A casa era grande, clara, nos arredores de Lisboa. Contratei empregada, motorista, cozinheira. Queria que ela tivesse tudo o que nunca tivera. Talvez quisesse compensar tudo o que eu próprio perdera. Inês deixou o trabalho. Disse que precisava de tempo para ela. Eu concordei. Sempre concordei. Amor, para mim, ainda era sinônimo de concessão. Os dias dela enchiam-se de ginásio, salões de beleza, compras, almoços longos com amigas de nomes que eu não conseguia decorar. À noite, dizia que estava cansada. Eu não insistia. O silêncio voltou a instalar-se entre nós, polido, caro, confortável. E filhos? Perguntei uma vez, com cuidado. Ela sorriu como se eu tivesse contado uma piada fora de tempo. Mais tarde, respondeu. Agora não. O mais tarde dela não tinha data. O meu relógio interno, sim. O trabalho crescia. Viagens. Reuniões. Contratos. Eu passava semanas fora, certo de que estava a construir algo sólido. Confiava nela. Confiar era mais fácil do que vigiar. Numa noite de outubro, fui para o aeroporto. Um grande contrato de transporte internacional estava em jogo. Inês chorou ao despedir-se. Beijou-me com força. Volta depressa, disse. Já no aeroporto, o telefone tocou. O parceiro adiou a reunião por uma semana. Pediu desculpa. Acontece. Liguei para Inês. Telemóvel desligado. Comprei flores, conhaque, chocolates. Apanhei um táxi e voltei para casa. Queria surpreendê-la. Talvez reconquistar alguma coisa que ainda não sabia ter perdido. A porta abriu-se sem ruído. A casa estava em silêncio. Luz apagada no resto do chão. Subi as escadas devagar, com um peso estranho no peito. A luz da nossa estava acesa. Entrei. O mundo não acabou. Apenas se repetiu. Inês estava na nossa cama. Os olhos fechados. O corpo arqueado. Um homem sobre ela, grande, estranho, vivo. O som da respiração dela atravessou-me como um golpe antigo. Não gritei. Não avancei. Ela abriu os olhos e viu-me. Não houve susto. Apenas um segundo de avaliação. O homem saltou da cama, nu, tentando cobrir-se. Não faças nada, disse ele, com voz fina. Foi ela. Inês levantou-se com calma, pegou no vestido e passou por mim. Deixa-o, disse, fria. Ele não tem culpa. Ouvi uma porta bater ao longe. Fiquei parado. O homem vestiu-se depressa e saiu, sem me olhar nos olhos. Inês voltou, já arranjada, cheirando a sabonete e perfume. Sentou-se no sofá. Se quiseres, podes bater-me, disse, sorrindo. Eu aguento. Cerrei os punhos. Soltei-os. Não levantei a mão. Ela chorou então. Falou de falta de atenção, de solidão, de amor excessivo que sufoca. Disse que me traíra porque me amava demais. Eu ouvi tudo. Não respondi. Amanhã não quero que estejas aqui, disse apenas. Leva o que precisares. Saí de casa naquela noite como saí da infância, em silêncio. Na rua o frio cortava.
Ouvi um som agudo perto do passeio. Um cachorrinho, sujo, a tremer. Peguei-o ao colo. Agora somos dois, murmurei. Pela primeira vez, não senti raiva. Só cansaço. E uma pergunta que não me largava. O que eu faço sempre errado, ou com quem? Depois daquela noite, eu vivi como máquina. Trabalho de dia, silêncio à noite. O cachorro, chamei-o Fado, tornou-se a única criatura que me esperava sem perguntas. Ele não queria explicações, não queria promessas. Só presença. Inês saiu da minha vida rápido, como se nunca tivesse estado nela. Advogados trataram do resto. A casa ficou grande demais, vazia demais. Eu mudei-me para um apartamento menor, no centro de Lisboa, e tentei convencer-me de que recomeçar sozinho era suficiente. Não era. Numa tarde chuvosa, sem saber porquê, conduzi até ao antigo internato, nos arredores de Cascais. O prédio estava igual. Mesma cor amarela cansada, mesmo cheiro a detergente barato. Caminhei pelos corredores como quem entra num sonho antigo. Não anda aí, está molhado, ouvi uma voz feminina. A voz tropeçou nas palavras. O meu corpo reconheceu antes da cabeça. Natália. Ela estava ali, com um balde na mão, uniforme simples. Os olhos abriram-se, cheios de lágrimas que ela não conseguiu conter. Não falámos logo. Abracei-a, pedi perdão por ter ido embora. Por tudo. Ela tremia. Depois apontou para trás de si. Tiago tentou dizer. Um menino apareceu. Uns 8 anos. Olhos escuros. O meu olhar. O mundo não girou. Parou. Olhei para Natália. Ela assentiu em silêncio. Tudo fez sentido, o apego, o choro na despedida, o tempo, a ausência de perguntas. Eu ajoelhei-me diante do miúdo. Como te chamas? Miguel, disse ele. Miguel. Não pedi provas. Não precisei. Algumas verdades não exigem confirmação. Meses depois, formámos uma casa pequena, imperfeita, real. Natália continuava a gaguejar quando se emocionava. Eu continuava a acordar à noite com memórias antigas. Mas já não estávamos sozinhos. Quando a nossa filha nasceu, percebi finalmente, o passado não desaparece. Mas pode deixar de mandar. Segurei a mão de Natália e pensei que talvez o amor não fosse encontrar alguém perfeito, mas alguém que fica.